Fala, meus amigos são paulinos, tudo bem com vocês? Sou Chiquinho Faustino, estou de volta aqui no nosso canal para trazer as últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Primeiro, aquela moral, peço sempre para você dar aquela moral para o nosso canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e também compartilha. Vamos falar do Alisson e vamos falar também do Alan Barcelos. E vamos falar também das últimas apurações policiais, que as denúncias em curso, a questão do impeachment também do São Paulo, tá? E além da gente dar uma pincelada no jogo de hoje entre São Paulo e Flamengo, o jogo no Morumbi, a estreia dos dois, claro, principalmente do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, questão do Crespo, como é que fica toda a situação, chegada de Rafinha, como é que falas desencontradas, tudo isso a gente vai destacar aqui para você, tá bom? As apurações policiais, as denúncias em curso e o impeachment que culminou na saída de Júlio Casares impactaram o ambiente institucional do São Paulo. Este contexto passou a influenciar diretamente as conversas com a Modeli sobre a renovação de contrato da Emirates do Morumbi. O contrato em vigor tem validade até o final desse ano. E o cenário institucional passou a ser um fato relevante nas discussões entre as partes. O agravamento da crise interna reduziu o interesse da empresa e da sequência às negociações e sem uma alteração relevante no cenário que hoje afeta a imagem do São Paulo. O acordo dificilmente vai avançar. Deixa o like aí, compartilha e comenta aí o que é que você acha sobre isso, das apurações feitas aí, a empresa Modeliz, né? Modeliz, enfim, tá colocando assim, dificuldade um pouco pela questão de visibilidade do São Paulo hoje no cenário policial, das questões das investigações e aí as empresas que são ali queredoras do São Paulo nesse momento, né? Fica com o pé atrás de uma renovação, de uma continuação de mais longevidade de contrato aí com o São Paulo. Vamos falar do Crespo. Bom, a situação do técnico Crespo se complicou nos últimos dias. A informação trazida pelo colega Éder Traschini. O momento atual é de descrença com o trabalho. Para mudar a maré, o treinador vai precisar de uma reação imediata, bem mesmo. Demissão ainda não é eminente, mas o argentino perdeu muita força nos bastidores do São Paulo. Gente, aquilo que eu falo sempre, né? Num grupo de WhatsApp só para membros dos canais Faustino Tricolor, Chico Faustino Tricolor, e também no canal da nossa rádio Tricolor Web. Então a gente fala até que, gente, é bastidores, eu trabalho nos bastidores, eu apuro informações dos bastidores, assim como meus colegas jornalistas. Então, o que sai para a torcida é totalmente, talvez, uma diferença de, talvez não muita, mas pouca, daquelas que a gente apura nos bastidores. E eu sabia da situação, as declarações do Crespo após jogos do São Paulo na coletiva. Ele está errado? Não está, mas não deveria falar, se expor. Ele não está errado, o que ele falou realmente está acontecendo, aconteceu dentro do São Paulo. Só que não é um papel para ele, não é um papel para ele, aquilo que eu falo, sempre falo. Ele não está errado, ele está certo, tá? São Paulo vai utilizar a maior parte do dinheiro arrecadado com a venda de Rodriguinho para quitar atrasos financeiros com jogadores do atual elenco. O meia Rodriguinho ele foi negociado, gente, pelo RB Bragantino, e o acordo com São Paulo é de receber 2,5 milhões de dólares, 13 milhões de reais à vista. Segundo Gabriel Sá, a maior fatia dos 13 milhões será direcionada justamente para o pagamento de dívidas em direitos de imagem com atletas que, em alguns casos, chega a 3 meses. A regularização desses valores é considerada, nesse momento, prioridade pelo presidente Harry Macis. A ideia do novo presidente é apresentar ainda nesta semana um plano de pagamento aos jogadores, com prazos definidos e explicações claras sobre como o clube pretende honrar os seus débitos. Muito bem, deixa aí nos comentários o que é que você pensa,
que é que você acha, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos falar agora do Alisson. Gente, é o seguinte, o Corinthians informou ao São Paulo que não conseguirá arcar com o acordo fechado pelo empréstimo do Alisson. O presidente do rival avisou a direção São Paulina nos últimos minutos que não tem R$1 milhão para cumprir o pagamento acertado conforme antecipou o colega jornalista André Hernan. O acordo foi inicialmente conduzido por Marcelo Paz. O entendimento é que faltou uma comunicação mais clara entre a diretoria do Corinthians. O negócio já era dado como fechado. Inclusive o próprio Alisson, que treina em horário alternativo na Barra Funda, se despediu de companheiros e alguns funcionários. Esteve ontem também no CT Joaquim Grava, no Corinthians, no CT Joaquim Grava, para conhecer futuros novos companheiros do Corinthians. O Corinthians aceita voltar a fazer o negócio se o São Paulo topar o valor parcelado. Inicialmente, o São Paulo fica irredutível na pedida do pagamento à vista e Alisson deve seguir fora dos planos do São Paulo. E ontem, eu assistindo o canal Tiro de Meta, TV Tiro de Meta, meu colega Hermes, grande Hermes, um abraço para você. Cito aqui porque o canal Tiro de Meta é, para mim, referência no YouTube. Né? Quando eu comecei no YouTube, tenho como referência o canal Tiro de Meta do meu amigo Emerson, tá? Inclusive a gente vai fazer mais live juntos, muita gente perguntando, você nunca mais fez live com o Emerson, né? Mas a gente vai fazer ainda, com certeza a gente vai preparar uma live bem legal aí, qualquer dia desses aí. E ele trouxe que o Mirassol estaria interessado em levar o Alisson, o Mirassol. O que talvez possa emperrar é o alto salário do Alisson. O Alisson no São Paulo ganha na casa de quase R$600 mil por mês, tá? Então isso aí pode emperrar, mas o Mirassol estaria interessado em levar o Alisson. Então essa informação trazida pelo canal Tiro de Meta, TV Tiro de Meta, meu amigo Emerson, tá, gente? Só aqui para fazer o registro. E assim, cara, quando a informação é minha, eu falo, é minha. Foi eu que consegui a informação, mas quando ela não é minha, é de parceiros, né? Principalmente de parceiros, né? Que colabora, contribui com o canal, eu falo, né? Colabora e contribui com o canal, eu falo. Principalmente quando é de parceiros assim, tá? Só para lembrar. Bom, o Rafinha chegou, deu coletiva, ele falou de salários atrasados, falou também questão de bicho, de tiro, de conquista, ele falou que recebeu no São Paulo, recebeu no Flamengo, recebeu nos times que ele já passou, ele recebeu, até no Curitiba, né? Eu fui perguntado sobre isso, essa questão de bicho, né? A premiação extra, mas ele falou, né? Recebeu, por onde ele passou, ele recebeu. Aí então já chegou, fala que tira essa história de derrotismo aqui no São Paulo, né? Não existe, mas enfim. Eu vou trazer aqui a palavra também, alguns trechos narrados, na minha voz, do presidente Helder Macias Júnior, que ele empossamento agora como presidente, né? Foi empossado, né? E ele falou no discurso de posse, né? Ele foi empossado como presidente na noite de ontem, terça-feira, no Salão Nobre do Morumbi. O atual presidente tricolor fica no cargo apenas até o final do ano, quando novas eleições serão realizadas, e descartou qualquer possibilidade de estar disputando eleições. Ele fala o seguinte: vai ter 2 candidatos, enfim, vai ter a situação e a oposição, né? Aí ele vai pegar os dois, né, segundo ele, colocar dentro do quarto, aí vocês brigam aí, vocês decidam aí quando for no final, eu quero saber o que vai acontecer, né? O que vai acontecer, o que vocês decidiram aí, e bola para frente. Macias era vice de Júlio Casares, mas assumiu a presidência após seu antecessor sofrer impeachment no Conselho Deliberativo e renunciar ao cargo nesta terça-feira. No Salão Nobre, o novo presidente de São Paulo não escondeu a emoção. Vamos aqui. Abre aspas. É emocionante. Fiquei muito emocionado e continuo por ver todos os conselheiros unidos. Todos que vieram prestigiar. Eles entenderam que vamos ter uma união agora. Eu me emocionei. Falou do São Paulo, eu fico emocionado.
A hora que começou a tocar o hino, quase tive que parar 2 vezes. Com esse São Paulo, eu me emociono mesmo. É equilibrar. Essa fama negativa é muito grande, mas subir um pouquinho é importante. É importante. Vou tentar. Estamos numa escadaria muito longa, disse assim Macias. Realmente é verdade, né? Ele, no discurso de posse ontem, em seu discurso de posse, ele também reforçou seu respeito à instituição e responsabilidade com o momento do São Paulo, prometendo, abre aspas, maturidade e equilíbrio, fecha aspas, além de união entre jogadores, dirigentes, conselheiros e torcedores. Júlio Casares sofreu impeachment no dia 16 de janeiro. 180 conselheiros votaram pela destituição preventiva do presidente do São Paulo. A saída seria votada ainda entre os sócios do clube, mas Casares renunciou ao cargo dias depois. Desta maneira, Macias assumiu definitivamente a presidência até o final da temporada. Ou seja, 31 de dezembro de 2026, nós vamos ter Harry Macias Júnior, presidente do São Paulo, tentando organizar aí a casa, principalmente a situação financeira. E o presidente também falou da questão de contratações, a não ser que surja uma oportunidade de negócios. Caso contrário, não tem negociações. Aquelas que já estão em andamento, podemos chegar a uma conclusão. Mas a prioridade que ele disse é realmente acertar os atrasados dos atletas e demais funcionários do clube. Então, só para lembrar. Na tarde de ontem, o Crespo finalizou a preparação para o jogo contra o Flamengo. São Paulo estreia hoje pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. O jogo será no Morumbi a partir das 9h30 da noite, tá bom? Só para lembrar aí pra galera. Tá bom, gente? Bom, Alan Barcelos ganha força nos bastidores do São Paulo. Milton Cruz não será mais demitido, mas Alan Barcelos ganha força nos bastidores de São Paulo e pode ser uma sombra para os treinadores, os próximos treinadores que vierem, enfim. Isso não resta dúvida, que é bem colocada. Então, o técnico do Sub-20, Alan Barcelos, ganha bastante força dos bastidores, principalmente com a chegada do Rafinha. O Rafinha é o gestor esportivo do São Paulo. Vai ter um elo entre diretoria, presidência e campo. Ele é mais campo. Ele vai estar no dia a dia, nos treinamentos, no vestiário, conversando com jogadores, e conversando diretamente com a comissão técnica do São Paulo. O Rafinha vai fazer esse papel. E, inclusive, surgiu informações, não sei de quem partiu, o Rafinha foi um pedido dos atletas. O Rafinha foi o pedido dos atletas. Então, o Rafinha vai estar no dia a dia ali, entre campo, diretoria, ou seja, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma numeração de grau. Acima, Rui Costa, embaixo, Rafinha. Ou seja, primeiro Rui Costa, depois Rafinha. São esses caras que vão hoje conduzir o futebol do São Paulo. Rui Costa e Rafinha. Decisões serão tomadas em relação ao futebol do São Paulo por esses caras. Rafinha, primeiro Rui Costa, depois Rafinha. Até chegar na presidência. O Harry Macias Júnior, ele já deixou bem claro, os dois vão ter transparência para trabalhar, né? Na medida do possível, daquilo que a gente tem. E aí o Rafinha já chegou, já deu entrevista, já esclareceu, já falou sobre isso, enfim. Mas com tudo isso, vamos ver os próximos compromissos, os jogos. Porque o Rafinha, ele é um cara... E essa aqui vai direto pro Crespo, a sua comissão técnica, tá? O Rafinha, ele é um cara que ele tem visão tática. Ele é colocado ali no livro, né, do Guardiola. O Guardiola chegou a falar, é o cara que mais entende tática jogando de campo. O cara jogando, ele manja de tática. Se ele achar que o Crespo tá errando ali, ele vai opinar, ele vai conversar com o Crespo, obviamente, né? Vai conversar com o Crespo.
Então ele é um cara que entende de tática, é um cara que realmente é para a posição, né? Trabalhar com coordenação ali, o campo e diretoria, é isso. O Rafinha é um cara que entende, ele é colocado, ele é citado no livro do Guardiola em relação a isso, que o Guardiola falou. O Rafinha é muito inteligente, ele entende muito de tática, né, de posicionamento. Né? A gente quer lembrar uma, lembra do Carpini? Pois é, o Rafinha foi lá, né? Meteu o dedo ali, enfim, só para lembrar para vocês, tá bom, gente? Olha, obrigado a todos pelo carinho, não esquece de deixar o like, é muito importante, gente, vocês estão esquecendo de deixar o like, vocês estão curtindo o vídeo, aliás, vocês estão entrando no vídeo, assistindo o vídeo, mas estão esquecendo de deixar o like. O like é muito importante para o engajamento do nosso vídeo, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.